Olá a toda a gente, estão a ouvir o podcast O Bom, o Belo e o Verdadeiro. Eu sou o Zé, estou na companhia do João e do André e somos 3 amigos e colegas de doutoramento em Filosofia. De 2 em 2 semanas publicaremos um episódio deste podcast, cada qual será dedicado à exposição de um problema filosófico, seguida de uma conversa entre nós acerca do mesmo. Hoje vamos discutir questões que apoquentam muito boa gente e que para aqueles que estudam ou estudaram filosofia provavelmente vão soar muito familiares. Afinal de contas, para que é que serve a filosofia? O que é que os filósofos fazem? A filosofia é completamente subjetiva, cada um pode ter a sua. Filosofar é utilizar palavras e frases bonitas e inspiradoras em sucessão, ou é algo diferente? Estas são algumas das indagações que nos ocuparão no episódio de hoje. Bem, para começar, fazer filosofia é uma atividade humana que tipicamente se associa a um período histórico e geográfico específico, a Grécia Antiga. Isto porque é neste que se encontra documentado o nascimento da filosofia, pelo menos no mundo ocidental. No entanto, e apesar disto, a filosofia sobreviveu muito para além deste contexto, adaptando-se e sobrevivendo em circunstâncias históricas, políticas e sociais diversas. A prova disto é o facto de que, passados mais de 2 milénios, continua a ser uma atividade humana de relevo, apesar do que possam dizer as más línguas. No entanto, também é verdade que para muitas pessoas a filosofia é só aquela disciplina aborrecida a que se tiveram de submeter no secundário e na qual nunca mais pensaram. Acho que se pode dizer que não é uma tarefa propriamente hercúlea nos dias de hoje viver uma vida inteira sem ter grandes interações com a filosofia, ou pelo menos sem nos apercebermos que a estamos a ter. E isto pode levar as pessoas a questionarem-se, mais ou menos filosoficamente, mas sempre com legitimidade, acerca da utilidade da filosofia. Portanto, se eu e tanta gente que eu conheço, se nós podemos viver a vida inteira e vivê-la satisfatoriamente, sem pensar em questões filosóficas, será que serve de alguma coisa pensar nestas sequer? Bem, isto é este tipo de questões que nos irão ocupar, para além daquelas que eu referi também no início, mas eu acho que o tema central do episódio de hoje, aquilo que nós queremos discutir, é, no fundo, a utilidade da filosofia, o para que é que serve a filosofia. É uma questão que ressoa. Antes de o fazermos, eu acho que era uma boa oportunidade, este episódio era uma boa oportunidade para nós falarmos um bocadinho mais de nós, visto que ainda não nos apresentámos grande coisa em nenhum dos episódios. E pronto, já que vamos falar do que é fazer filosofia, e já que se pode dizer que nós fazemos filosofia, ou que pelo menos tentamos, poderia ser um momento adequado para nos apresentarmos. Eu, pronto, já que eu faço a sugestão, também começo eu por me apresentar. Bem, o meu nome eu já disse, sou o Zé. Eu sou um estudante de doutoramento em Filosofia. E eu comecei a ter interesse por esta área no secundário, portanto eu fui uma daquelas pessoas que foi obrigada a submeter-se à disciplina de Filosofia no secundário, mas por acaso voltei a pensar no assunto, portanto continuei a pensar no assunto mesmo depois de ter a disciplina e decidi inscrever-me no curso de Filosofia, porque de facto era uma disciplina que eu apreciava muito, era a minha disciplina preferida. Tive a sorte de ter uma professora muito boa também, e de facto as minhas questões existenciais e as coisas que me apoquentavam naquela altura eram coisas que eu, na disciplina de filosofia, via o potencial para obter alguma resposta. E o pensamento filosófico em si atraía-me, portanto, interessava-me. E pronto, eu gostei muito dessa experiência e por esse motivo continuo até hoje a estudar filosofia e pronto, neste momento estou a fazer uma tese que se relaciona com um tema que nós já discutimos aqui, que é o tema do livre-arbítrio e especificamente com as implicações práticas da discussão em torno do livre-arbítrio. E pronto, acho que dou por terminada assim a minha apresentação, se vocês quiserem. Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Boa tarde, José. Boa tarde, André. A minha entrada na filosofia começou obviamente no secundário.
Obviamente não é assim tão óbvio porque podia ter sido antes, mas foi no secundário, e a partir do momento em que tive contacto com aquilo que era estudado em filosofia, com os problemas que a filosofia lidava, para mim começou a ser natural pensar filosoficamente. Não digo pensar bem filosoficamente, porque isso é algo que só com o tempo é que se começa a aperfeiçoar, mas era natural e algo que me agradava pensar nos problemas filosóficos. E portanto, quando tive que escolher algum caminho para continuar depois de acabar o 12º ano, achei que seria natural e vantajoso para mim ingressar numa licenciatura em filosofia e depois continuei os estudos até agora ao doutoramento. Neste momento, aquilo que eu estou a fazer é desenvolver uma tese em tópicos de filosofia da mente, e o que me interessa em geral mais, não vou dizer apenas o que me interessa apenas, mas aquilo que me interessa mais em filosofia, pelo menos para trabalhar e investigar, é normalmente temas relacionados com aquilo que chamamos metafísica. É um pouco difícil definir exatamente o que é metafísica. Acho que depois vocês vão começar a perceber, para quem nos está a ouvir, que é um bocado difícil definir quase tudo quando estamos em filosofia. Há sempre alguma discordância relativamente ao que é uma definição certa ou errada daquilo que está em causa, né? Do termo que queremos definir. Mas metafísica seria... Eu vou defini-la assim. A metafísica é o estudo da estrutura e daquilo que compõe a realidade, abordada através de questões que são mais abstratas do que aquelas que são tratadas nas ciências empíricas, como por exemplo a física ou a química. Portanto, não estamos a falar do que é que compõe a realidade em termos de partículas fundamentais, como estuda a física, ou de que átomos e que moléculas é que compõem as coisas que observamos à nossa volta. Não é tanto esse tipo de questões que a metafísica trata. Isso seria melhor estudado num departamento de ciências, mas mais questões que têm a ver, por exemplo, com o que é um objeto em geral, o que é que são características dos objetos. Por exemplo, existem características ou só existem os objetos? Ou também existem as características dos objetos? E o que é que são essas coisas? Existem números, por exemplo, quando estamos a fazer matemática e dizemos que existe este ou aquele número primo, por exemplo, estamos a dizer que existem objetos chamados números e esses objetos têm determinadas características. Onde é que habitam esses objetos? Portanto, isso é só... Estou aqui apenas a dar uma espécie de aperitivo daquilo que é a metafísica. Depois temos muitas mais questões. E a filosofia da mente, que é a área que tenho dedicado desde o início do doutoramento, na minha opinião, ou pelo menos na minha abordagem, é uma aplicação ou uma área particular, uma sub-área da metafísica, que diz respeito a questões sobre a consciência, sobre a representação, sobre o pensamento em geral, o pensamento que nós realizamos. Okay? E acho que fico por aqui na minha introdução. Olá a todos, olá José, olá João. Bom, meu caminho pela filosofia não foi nada no sentido, eu sempre gostei dessa área, não, assim, porque aqui no Brasil a gente faz uma prova chama Enem, né, e a gente pode aplicar para vários cursos. Então, com uma única prova, a gente aplica para pelo menos 3 opções de curso, e filosofia era a minha terceira. Eu queria fazer talvez física ou talvez letras, quer dizer, áreas muito, muito próximas, né, mentira. Uma coisa nada a ver com a outra, e a terceira era filosofia, mas por uma questão de candidato vaga mesmo. Talvez imaginava que fosse mais fácil entrar pela filosofia, e se eu não quisesse continuar na filosofia, eu poderia mudar para outro curso. E acabou que eu entrei para filosofia e gostei, me apaixonei pela área. Não tinha conhecimento exatamente do que era filosofia no ensino médio, no ensino secundário. Eu fui ter um contato mais especificamente com o que é filosofia de verdade já na graduação, já na faculdade. E mais especificamente no segundo período, porque o primeiro período, o primeiro semestre da faculdade foi muito introdutório, né? Foi muito uma apresentação mais geral do que é filosofia. E no segundo semestre, quando a gente começou a ter disciplinas mais específicas, por exemplo, metafísica de Aristóteles, e assim por diante, foi aí que eu me apaixonei pela área e decidi continuar a carreira acadêmica. Fiz minha graduação, fiz mestrado, agora estou no doutorado. A minha pesquisa também está muito próxima do que é a área do João. Eu também estou tratando filosofia da mente e metafísica, mas a minha pergunta, a minha questão da tese é como que certos pressupostos metafísicos eles interferem ou eles guiam o estudo da mente. Por exemplo,
tentando colocar de maneira assim. Se alguém diz o seguinte, olha, a psicologia é uma área que um dia vai ser reduzida à neurologia. Pessoas escutam isso e vão pensar assim, não, ok, isso é verdade, porque tudo que é psicológico é neurológico. E tem pessoas que vão dizer, não, não necessariamente. Talvez eu não tenha nenhum problema neurológico, mas eu posso ter problemas psicológicos. A pessoa que se sente incomodada, ela vai pensar o seguinte, não, peraí, alguma coisa está errada nessa afirmação, de que a psicologia vai ser reduzida à neurociência. Só que ela não sabe explicar exatamente o que ela acha de errado nisso. E aí, isso que eu estou tentando mostrar na minha tese, que o que a pessoa que se incomoda com esse tipo de frase, o que ela acha? Que o psicológico, necessariamente, ele não se reduz completamente ao físico, ao neurológico. E isso é um pressuposto metafísico do que é a mente. Ou seja, a mente é algo que não se dá apenas com relações neuronais. Talvez tenha coisa a mais. Místico? Não, não necessariamente. Pode ser relações pessoais, a nossa história subjetiva. Então, existem fatores psicológicos que não são plenamente explicados em níveis neuronais, porque eles têm que ser explicados a partir de relações no mundo, por exemplo. Então, isso são pressupostos metafísicos do que é a mente. É isso que eu estou tentando discutir dentro da minha tese. E o que se faz, né, dentro da filosofia nesse sentido? Eu enquanto doutorando, eu enquanto o estudante de filosofia ou aspirante a filósofo, no meu caso é basicamente ler muitas teorias, muitos estudos do que já foi publicado até então. A gente pode até se questionar um pouco mais para frente se para fazer filosofia a gente tem que necessariamente estar em contato com a história da filosofia. Eu acho que sim. Mas no meu caso, eu tenho de ler muitas teorias sobre o que é a mente contemporânea. No meu caso, estou estudando ciências cognitivas e ciência da consciência. Eu estudo muito essas teorias, não para poder entrar nelas como cientista, mas para perceber os pressupostos dessas teorias e contrastar com a filosofia. Então, aí nesse sentido, eu leio muito filosofia, eu leio muitos estudos científicos sobre o que é a cognição e o que é a consciência, e tento perceber, a partir do ponto de vista filosófico, qual que é o ponto de partida, ou seja, qual que é o pressuposto sobre a mente que esses estudos científicos têm. E aí, no meu dia a dia, é basicamente ler e escrever. É isso que é o fazer filosofia na prática. Você está em contato com o texto, está em contato com várias ideias, de alguma forma manipular essas ideias e colocá-las num texto, colocá-las num papel de maneira a construir um argumento bem fundamentado. E é isso que depois vai se chamar mesmo de um trabalho filosófico. Exato, na parte prática do que é fazer filosofia, portanto, o que é que as pessoas que estão em filosofia fazem, não é? Quando estão a fazer filosofia, eu identifico-me assim plenamente com a tua resposta. Portanto, aquilo que eu tenho feito como estudante de filosofia é no fundo isso. Portanto, há um tema que me interessa, mas o tema relaciona-se especificamente com quais são as consequências para a justificação ética da punição e da existência de sistemas penais em sociedade de uma visão cética em relação ao livre-arbítrio. E como é que eu investigo isso? Não é? Basicamente ler textos de outros autores que partem dessa posição e que discutem as consequências para a justificação da existência de um sistema penal e pronto, ler esses vários textos, relê-los, tentar esquematizar os argumentos, tentar compreender as várias posições e eventualmente tentar também compreender que posições é que são mais convincentes, porque o que é que poderia ser alterado em alguma delas para que se tornasse mais convincente. E tudo isto é um trabalho de procura de consistência racional dentro das próprias posições. Pelo menos para mim, portanto, aquilo que eu tenho feito. Agora que, claro que em filosofia também é verdade e é uma característica particularmente é uma característica de destaque em filosofia, é que existem várias metodologias, portanto há uma heterogeneidade de metodologias, por isso as nossas respostas e mesmo o conjunto das nossas respostas vai sempre dar apenas parte da imagem ou da realidade daquilo que é fazer filosofia. Mas ainda assim eu acho que no geral é mesmo através da interação
Mesmo entre as várias metodologias diferentes, eu acho que é através da interação com textos. É leitura e escrita, basicamente. Queria também realçar uma dimensão que vocês não mencionaram, mas que também tem estado presente durante o vosso doutoramento, que é a nossa, digamos, interação social em contexto filosófico. Nós temos tido a preocupação de organizarmos e participarmos em, digamos, podemos chamar de debates, apresentações com debate, e isso também acho que contribui muito, porque a filosofia é sempre em diálogo. O diálogo com os textos dos grandes autores clássicos, para quem está a trabalhar numa abordagem mais histórica, contexto com a literatura mais contemporânea acerca de um determinado tópico. Parece que é mais ou menos o caso. Os nossos casos principalmente são contacto com a literatura mais contemporânea, mas depois também debate e interação com os colegas, com os professores, não é? No nosso contexto académico, seja no Porto, aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, seja a nível nacional, que eu acho que também é importante e algo que deve ser fomentado. Depois queria também acrescentar que, se não se importarem, e eu creio que os nossos ouvintes não se vão importar que eu não me explique qual é o tema da minha tese, porque por incapacidade minha eu acho que iria ser difícil de explicar em pouco tempo, e até pelos termos técnicos que eu ia ter que usar para explicar. Portanto, isso poderá ficar para um episódio daqui a uns tempos, se concordarem, falarmos sobre o tema que eu estou a desenvolver. Acho que poderia, num episódio, eu conseguiria explicar bem o que é que estou a fazer, mas assim rapidamente acho que seria um pouco difícil. É um tema muito abstrato e, portanto, acho que era mais produtivo conversarmos sobre outras coisas. Portanto, fica aqui a promessa. Não é que eu queira esconder, atenção. Não, isto é tudo um esquema de marketing. Isto é para criar antecipação para vocês depois ficarem muito curiosos acerca do tema do João, e quando finalmente sair esse episódio, toda a gente. O Zé enviou-me e-mail ontem a dizer para eu dizer isto. É tudo planeado. Mas isso que o João disse é de fato verdadeiro, e eu acho que é muito importante, porque a gente fala, né? O nosso fazer filosofia é ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Só que esse escrever, assim, claro, você abre o Word, você vai escrever qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa. O Word você pode digitar ali qualquer coisa. Então, uma forma da gente testar as nossas ideias é justamente nesse debate, né? Seja com os colegas, seja com os professores, seja numa apresentação em um congresso ou uma atividade. Então, assim, isso também faz parte do fazer filosofia, né? Você apresentar suas ideias e de uma certa forma testá-las, né? Perceber como é que o outro vai responder aquela sua ideia, e se ele vai argumentar ou se ele vai contra-argumentar. E uma coisa que me ajuda muito, acho que ajuda todo mundo com a filosofia, é quando você fala alguma coisa que você está pesquisando, sei lá, da sua área, e alguém discorda e diz, não, peraí, eu não acho que seja assim. Eu acho que talvez seja assado, eu acho que tenha algum complemento aqui, ou algo que você está deixando passar. E isso ajuda muito, porque quando a gente vai escrevendo, lendo, escrevendo, a gente fica muito focado numa certa ideia, e de repente alguém apresenta um contraposto ou uma outra ideia, e isso consegue abrir um pouco o escopo da sua pesquisa, isso consegue fazer você pensar, olha, isso aqui realmente pode ir para aqui, pode falar. Então, assim, fazer filosofia pressupõe muito contato com o contexto e escrever, mas também esse lado social mais dinâmico de fazer filosofia também é muito importante e necessário. Pode testar as ideias. Até é curioso que nós nos tenhamos esquecido de fazer referência a isso, visto que nós estamos aqui a gravar um podcast de filosofia, precisamente porque sentimos que esse lado social é importante e que às vezes se perde um bocado, não é? E, às vezes pode se tornar um bocadinho assim seco, não é? Também estar só a interagir com textos. Eu acho que o diálogo traz uma vida à filosofia diferente. E portanto concordo com aquilo que vocês disseram. O diálogo entre os colegas dentro da academia e o diálogo com a sociedade para lá dos muros da academia, que é precisamente também algo que nós temos tentado fazer com este podcast, porque a filosofia no final das contas tem que ser algo, é algo comunitário, é algo que pode ter uma relevância comunitária. Isso, se calhar vamos discutir isso mais para a frente, mas é algo, pelo menos que na minha concepção da filosofia, apesar disso poder não parecer quando eu começo a falar dos temas de uma forma tão abstrata, mas eu tenho sempre isso em mente, que é a filosofia para ser feita para lá dos muros da academia, é para
para a comunidade. E esperamos que consigamos fazer isso, pelo menos com este podcast e com outras atividades. Exato, era isso o nosso propósito. Para além, pronto, do lado também de retirarmos prazer em fazê-lo, a nossa intenção também é que de alguma forma alguns temas que são complexos se tornem acessíveis e interessantes para pessoas que se calhar não, à partida não teriam grande contacto com esses temas ou não. Só dizer que dá-nos prazer, mas nós não somos movidos por isso. É mesmo pelo benefício para a comunidade, apenas. Exato. Estou a brincar. Portanto, isto sobre o que é fazer filosofia. E eu acho que acabou por entrar já aqui um certo desconforto que às vezes pode existir com o que eu sinto e que, pronto, de outras conversas que nós já tivemos também. Sei que é algo que vocês partilham, não é? E que eu acho que provavelmente é um sentimento generalizado de pessoas em filosofia, que é o desconforto com o uso do termo filósofo para nos autodenominarmos. Portanto, para utilizar este termo parece que é demasiado, não é? Que uma pessoa para ser um filósofo tem que ser um Kant ou um Descartes, tem que ser uma figura eminente da filosofia, na história da filosofia. Isso não se aplica a outras áreas, para áreas científicas. Sei lá, uma pessoa que faz biologia é um biólogo. Mas parece que existe assim uma certa reticência em aplicar a mesma lógica no caso da filosofia. E acho que também era interessante discutirmos um bocadinho isso. Eu acho que tem a ver também, tem a ver com a forma como nós aprendemos filosofia, que se prende precisamente com a leitura de autores que já se encontram muito consagrados na história da filosofia. Portanto, acho que acaba por criar uma espécie de sinonimia entre filósofo e autor eminente da história da filosofia. Mas é interessante, eu acho que sempre senti mais confortável a dizer, pronto, eu estudo filosofia, e dizer que sou filósofo parece-me estranho. Eu ainda sinto isso, mesmo que até possa ter algumas teorias acerca do porquê e que até possa achar que não devia sentir isso, mas ainda sinto. Não sei se, aliás, eu sei que vocês partilham a mesma a experiência, pelo menos no geral, e pronto, não sei se querem expandir em relação a isso. Querem falar um bocadinho disso? Eu acho que o termo filósofo ele causa estranheza mesmo. Primeiro, pelo que você falou, que a gente tende a achar que o filósofo é aquela pessoa que está consolidada na história do pensamento, como o Descartes. Mas eu acho também que existe uma coisa que, eu não sei, assim, em alguns certos momentos a gente pode até aceitar, assim, sou filósofo, mas em geral a gente tende a aceitar quando outra pessoa nos chama. Por exemplo, se a gente está aqui no podcast, então a gente vai participar de um outro podcast, e aí a pessoa diz, temos aqui o José, o filósofo. Quer dizer, se outra pessoa disser, a gente até aceita e diz, não, eu sou de filosofia. Mas se outra pessoa disser, ok, talvez eu possa ser um filósofo. Mas existe uma questão também de se autoproclamar que parece que às vezes sou estranho, pelo menos para quem vem da filosofia ou para quem estuda filosofia de maneira ativa, digamos assim, de verdade, né? Existe ali uma certa autoproclamação que pode fazer parecer com que o título é como se filósofo fosse um título, tá? Ele não diz respeito à minha formação ou à minha prática do dia a dia. Parece que o termo filósofo ele vira um título, como, sei lá, aqui no Brasil é muito comum de ter um decreto imperial de 1800 bolinha, de muitos anos atrás aqui no Brasil, que Dom Pedro, sei lá, alguém afirmou que todas as pessoas que fizessem direito e medicina deveriam ser chamadas de doutores. Então, a pessoa acabou de formar no direito, mal é advogada e já exige ser chamada de doutor ou doutora. Nada contra essas pessoas, estou dizendo apenas o seguinte, é uma questão de título, é uma questão de prestígio que a pessoa quer ter através de uma palavrinha a qual denomina o que ela faz, sabe? Doutor ou doutora, seja o advogado, seja o médico assim formado, até a gente que faz biomedicina, por exemplo, trabalha com estética e se autodenomina doutor. Então, assim,
eu acho que o termo filósofo ele se equipara aí um pouco a essa noção de doutor, por exemplo. Existe uma autodenominação de que exige prestígio. E geralmente quem está na filosofia, mesmo quem está na academia, não quer esse prestígio, não quer usar do termo para recorrer a uma forma de prestígio, né? Eu acho também que tem muito a ver com isso, talvez, não sei. É um termo que parece que também já tem subjacente uma avaliação, não é? Filósofo significa bom filósofo, não significa só uma Sim. pessoa que faz filosofia. Sim, eu também sinto o mesmo desconforto em usar o termo filósofo, mas há algo que eu aprendi a lidar com isso, ou seja, até estou confortável com que o termo seja assim usado e que eu abdique dele, e outros, e também não uso para outros colegas, porque eu podia achar, mas podíamos tentar começar a usar de uma forma mais livre o termo, não é? Ou seja, quase como um biólogo, alguém que esteja a trabalhar em investigação em biologia é um biólogo. E da mesma forma, então, quem vai a trabalhar em investigação em filosofia também seria um filósofo. Mas para mim não está... eu acho aceitável que o termo filósofo denota algo que é mais do que uma atividade profissional, digamos. E, portanto, não chamar filósofo a toda a gente que trabalha em algo relacionado com a filosofia não é algo que eu esteja desconfortável com isso. E além disso, se usássemos o termo filósofo para denotar a investigação em filosofia, normalmente isso ficaria associado apenas à academia. Ora, nós podemos deixar um termo que é mais amplo do que isso, porque outras pessoas que não estão ligadas à academia, e podemos ver muitos exemplos históricos de pessoas que não estavam ligadas à academia, mas foram consideradas filósofos e muito bons filósofos. Portanto, há prós e contras nessa conotação pesada do termo, mas eu acho que aprendi a viver confortavelmente com a minha abdicação de usar o termo para mim e para outros colegas. Porque às vezes filósofo quer dizer coisas que não têm nada a ver com a filosofia na academia, realmente. E às vezes também é utilizado para se referir, sei lá, a uma pessoa que tem conhecimentos assim mais esotéricos acerca Também. às vezes também é utilizado nesse sentido, mas muitas vezes também é utilizado para se referir a... Mas desculpa, né? Essa é uma boa questão, porque aqui no Brasil, não sei se você conhece, tem o Olavo de Carvalho, né? E o Olavo de Carvalho, ele não esteve na academia, ele, muito pelo contrário, ele passou longe da academia. Ele, durante a vida dele, ele foi, na verdade, astrólogo, ou seja, não sei, com signo, mapa astral, essas coisas. E ele, por ele mesmo, decidiu ler os autores e, de repente, lançou livros, lançou cursos na internet. E muita gente da academia lê e diz, olha, ele tá delirando aqui, ele está completamente errado. No entanto, ele formou toda uma seita de seguidores, porque ele se tornou um ideólogo da direita, que chamam ele de filósofo. E aí é justamente quando eu vejo esse termo ser usado para tentar colocar o prestígio, que eu falava. É como se o termo virasse um título de alguém que merece respeito de forma intelectual, sabe? Só que, na verdade, ele não tem nenhuma relação com o que é feito na academia, o que é feito na história, enfim. E é complexo, né? E até mesmo conversando com colegas da filosofia é difícil determinar se ele é de fato um filósofo ou não. O que faz alguém um filósofo? Basta escrever uns livros e ter lá alguns seguidores que vão, né, endeusar e dizer, não, de fato ele é um grande intelectual? Ou o trabalho tem que ser, de fato, mudar a história? Do meu ponto de vista, eu acho um tanto quanto injusto chamar o Olavo de filósofo de verdade, porque quem está na academia se sente um pouco ressentido nesse sentido. Quer dizer, ele nunca passou pela academia, leu alguns livros, montou alguns cursos, vendeu pela internet e, por se dar bem na internet, ele recebe o título. Enquanto nós aqui estamos no dia a dia na labuta, tentando fazer filosofia séria, digamos assim, ficamos nessa renúncia, né? Não sou filósofo, não, só estudo aqui. Pois eu acho que mantenho a opinião de que se faria a distinção entre o bom e mau como em relação a qualquer outra atividade humana.
pode ser até duro que eu vou falar aqui, mas assim, eu acho que tem uma coisa que separa muitas vezes o bom profissional do charlatão, é justamente isso. O charlatão, ele, em geral, ele vai colocar o título dele primeiro, ele vai tentar, com uma palavra, dizer eu sou o melhor, eu sou isso, sou aquilo, enquanto o profissional, de verdade, ele não liga para isso, ele está desenvolvendo, né, o trabalho, seja na medicina, seja no direito, seja na filosofia. O que é muito comum hoje, a gente vê nas redes sociais a doutor X, e já vê o cara formado em medicina, mas está defendendo a homeopatia, está defendendo todo tipo de loucura pseudocientífica, né? Mas ele primeiro ele tem que colocar, eu sou doutor, tem que colocar a patente, o título. Então é muito mais fácil o charlatão se usar, se apropriar desses nomes para passar um certo tipo de credibilidade, enquanto quem está de fato produzindo ciência, filosofia, seja o que for, não liga muito para essa discussão. Em geral, quem pode avaliar se nós somos ou não bons praticantes de uma área não somos nós próprios. Em geral, não é possível que uma pessoa tenha assim tanto afastamento relativamente ao seu trabalho para conseguir ser um bom juiz acerca da sua qualidade. Portanto, a ideia de nós estarmos a auto-intitular-nos, lá está, se tiver essa conotação, devemos evitar, não é? Sim. Se tiver. Sim, exatamente, se tiver. Se não tiver, lá está, podemos chamar filósofos, mas não estamos a dizer que somos bons filósofos. Exato. Tentamos. Pronto. Eu acho que depois filósofo também é quase é equivalente nesse contexto quase a sábio, não é? E remete para uma série de figuras históricas que se calhar trazem legitimidade. E então, em termos de marketing, novamente também pode ser útil para figuras como esse tal, que eu não conheço, mas pela tua descrição parece uma figura interessante, de facto. Bem, agora, para as pessoas não acharem que nós estamos a fugir às questões difíceis... Estas aqui eram as difíceis. Estas já não eram fáceis, é verdade, mas agora vamos para as questões ainda mais difíceis. Até temos aqui uma sirene para dar um efeito um ar de alarme. Exato. E vamos falar um bocadinho sobre para que é que serve a filosofia, porque há muita gente que diz, eu acho que se ouve muito, a filosofia não serve para nada. E pronto, nós temos que puxar a brasa à nossa sardinha e demonstrar que isso não é verdade, e portanto que se justifica que existam pessoas que se dedicam à filosofia. E pronto, acho que uma maneira muito filosófica de começar é analisando a pergunta. E, portanto, analisando o que é que as pessoas querem dizer quando dizem para que é que serve a filosofia. E eu acho que, pelo menos nos contextos em que eu ouvi esta pergunta a ser feita, ou nos contextos em que eu ouvi a frase a filosofia não serve para nada a ser utilizada, tinha um significado mais voltado para o futuro profissional, portanto, em termos profissionais, não ser uma área que garante muita saída profissional, o que acho que é verdade. Portanto, não há imensos, quer dizer, de forma muito direta, não há imensos empregos que exijam uma licenciatura em filosofia. Não quer dizer que não possa ser uma mais-valia de qualquer forma. E depois também acho que se diz que não serve para nada porque por não existir assim um resultado muito concreto, até material da atividade filosófica. Quer dizer, existem livros, existem artigos, não é? Mas um resultado muito concreto, muito imediato para a vida das pessoas no geral, acho que não é tão óbvio. Portanto, acho que é por isso e acho que é isso que se quer dizer. E pronto, nós temos a tarefa de responder a esta pergunta. Uma coisa, José, acho que aquilo que também querias dizer agora com não ter um resultado prático imediato para a vida das pessoas é não produz objetos, resultados que sejam de uma forma óbvia benéficos para o bem-estar material da sociedade, não é? Como produzir smartphones ou produzir cadeiras confortáveis ou alguma coisa assim desse género. Exato, portanto, coisas visíveis que é óbvio que são o resultado da filosofia, não é? As engenharias produzem coisas que são visíveis, com que as pessoas podem interagir e que sabem que são o resultado daquela área, não é? E daqueles profissionais e daquelas pessoas que são formadas naquela área. A filosofia, pronto, acho que é mais fácil não
não ter essa ideia, não é? Portanto, é mais fácil imaginar que, de facto, não existe mesmo nada que é criado pelos filósofos. O que é que os filósofos criam? Ou que impacto é que a filosofia tem no mundo? Acho que é possível ter essa visão. E acho que às vezes se tem essa visão. Não quer dizer que seja verdadeira, mas eu acho que é por não ser, não sei, algo tão concreto, palpável, imediato. Se eu não me engano, é Deleuze que vai falar que ele vai brincar com a noção de serve, né? Ele vai usar a palavra servir de duas formas. Uma de pragmaticamente prestar para alguma coisa e outra de servidão mesmo, servir a alguém. Ele diz assim, a filosofia não serve para nada, mas também não serve a ninguém. E isso eu acho que é uma definição também interessante, porque se eu parar para pensar, o engenheiro, sei lá, a pessoa faz mecatrônica, por exemplo, vai produzir robôs e vai fazer, sei lá, automação de meios industriais, etc. O trabalho dessa pessoa produz coisas úteis à sociedade de maneira inequívoca, óbvio, mas esse produzir está subjugado a uma lógica de produção, qual a pessoa pode até querer inventar alguma coisa, mas se não tiver um mercado ou alguém que vai investir naquilo, não vai levar aquilo para frente. Então, o produzir, em algum momento, ele vai estar sendo subserviente a uma lógica um pouco maior. Talvez o capital, talvez, não sei, a forma como a nossa sociedade está disposta hoje. Mas a filosofia não tem isso, né? Então, a filosofia, ao mesmo tempo que ela não é pragmática, de entregar nada de útil, digamos, aparelhos tecnológicos para melhorar a capacidade material das pessoas, ao mesmo tempo também ela é livre, no sentido de que ela não precisa ser subserviente a ninguém. E aí vem do que a gente falava um pouco antes da gente começar a gravar, que a filosofia é justamente essa capacidade conceitual de pensar a realidade na qual nós estamos inseridos, seja a partir de um meio ético, social, político, teórico, e não ter amarras, né? Não, no sentido de não ser subserviente a nada, nem a ninguém, não ter métodos específicos, é o pensamento de maneira livre, que pode pensar ou refletir sobre o mundo como ele é. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer, André, quanto à liberdade que tem de haver em filosofia. Isso até é algo que é uma característica definidora, creio eu, da filosofia como ela deve ser feita hoje, pelo menos na minha opinião. E um bocadinho a filosofia tem que ser um espaço tipo espaço Schengen, não é? É uma livre circulação de ideias, e é um bocado isso que eu acho importante. E nesse sentido eu também começava agora com esta ideia da tal livre circulação de ideias, que é propor ideias e contra-argumentar outras ideias que outras pessoas propuseram. É que esta atividade se calhar não é assim tão inútil quanto possa parecer, mesmo num sentido até mais prático e material, porque, e portanto agora tentando colocar um bocadinho de grãos de sal naquilo que vocês disseram antes, uma sociedade ter um espaço que é acessível ao público, pelo menos para o público que assim pretenda e que gasta algum tempo com isso, debater ideias de uma forma livre, pode ser uma sociedade que ganhe com isso de alguma forma. E não há aqui dúvida nenhuma que se essa circulação livre de ideias fomentar os valores democráticos, parece-me a mim, como democrata convicto, que a sociedade em geral pode muito bem beneficiar. A sociedade em geral, ou pelo menos certos grupos na sociedade, podem perfeitamente beneficiar de uma forma mais pragmática e útil com isso, ou estariam muito piores se a sociedade fosse uma sociedade mais autoritária, em que há algo como a atividade filosófica bem feita e com liberdade, porque muitas vezes, obviamente, na prática, no concreto do dia a dia, muitas vezes a filosofia não é assim tão livre quanto possa parecer. Pode acontecer, não é? Em certos locais, em certas instituições, por aí fora. Mas a ideia quase utópica de uma total liberdade de pensamento, creio eu, pode ser muito benéfica numa sociedade que se queira democrática. Eu ainda assim quero a sociedade democrática. Acho que há muitas vantagens com isso. Antes só de vos dar a palavra, também queria dizer que muitas vezes também os produtos assim, mais materiais não são o resultado do trabalho dos filósofos enquanto filósofos, mas ainda assim muitos filósofos, se calhar por serem também ou por trabalharem noutras áreas, também contribuíram para invenções muito importantes da humanidade. Eu queria só aqui mencionar, por exemplo,
Descartes é um grande filósofo, também é um dos precursores da ciência moderna, e a ciência moderna está na base de quase toda a tecnologia que nós temos hoje. O Gottlob Frege, um dos mais importantes precursores da lógica moderna, a lógica moderna está na base da computação e da informática, portanto, mas claro, o Descartes também não era só filósofo como nós entendemos hoje, também era físico e matemático. O Gottlob Frege também era um lógico e um matemático, para além de ser um excelente filósofo. Em todo o caso, aqui parece-me que as fronteiras se calhar não são assim tão definidas, ou poderíamos, ainda é uma questão em aberto se a filosofia é assim tão inútil mesmo nesse ponto de resultados materiais. Só para comentar isso, só um parênteses, né? Essa questão da utilidade e da produção prática. O problema, o mais difícil mesmo, às vezes, assim, de as pessoas conseguirem perceber é que, por exemplo, o filósofo ele não consegue viver daquilo que ele produz. Posso escrever livros de filosofia e se eu não publicar, ou ter o alcance de um grande literário, eu não vou viver, né? E aí entra na ideia do mercado de trabalho, que eu queria fazer a piada, uma brincadeira, que o José disse, a gente não tem tanta possibilidade de mercado de trabalho, a gente não, né, o filósofo, justamente daí também às vezes vem a ideia de inutilidade, que é uma área profissional que não te garante renda, se você não estiver na academia, ou se você não der aula, né? E é aí que a gente brinca que filosofia é quase um esquema de pirâmide, porque você se forma um professor para formar outros professores, você depende disso, porque se você não puder formar outros professores, você não tem renda. É isso, você pode escrever livros, mas seus livros vão vender e não vão te dar renda garantida. Então, a possibilidade de saída profissional ser tão reduzida faz com que as pessoas tenham uma percepção também de inutilidade numa questão prática da vida, né? É uma área profissionalmente inútil, que não pode me trazer renda, digamos assim, se eu não tiver na academia ou se eu não for professor. Exato, portanto, não é tanto um juízo acerca da utilidade da filosofia como disciplina, mas mais da utilidade prática de seguir esse ramo para cada um. Acho que isso faz muito sentido. Em relação à questão da filosofia não ter resultados, ou aparentar não ter esses resultados materiais práticos, eu também não acho que isso seja verdade. Eu acho que o pensamento abstrato filosófico acho que está por detrás de muito do avanço até científico e também o avanço social e cultural, ou pelo menos a mudança social e cultural. Acho que é sempre acompanhada também por um pensamento filosófico e um debate filosófico que influencia e que sustenta essas mudanças. E, portanto, estavas a falar da filosofia como algo que é útil para preservar a democracia e eu acho que é verdade, ou seja, que a filosofia tem, por ser uma área que nos permite a liberdade de pensamento, que tem certas características que a parecem associar muito diretamente com a democracia, ao mesmo tempo também é verdade que pode ser utilizada no sentido contrário. A filosofia também existem filosofias que podem conduzir ao contrário da democracia. A filosofia também pode ser utilizada para servir uma tirania e já foi e provavelmente é neste momento e continuará a ser. Portanto, o que também acho que revela um bocadinho acerca da inescapabilidade da filosofia nas sociedades humanas. Portanto, eu acho que a nível político é sempre fácil de ver o impacto da filosofia. A influência que teorias como a teoria marxista tem no pensamento político, acho que torna óbvio o impacto prático da filosofia. Se eu pudesse continuar aquilo que estás a dizer, porque eu concordo totalmente com o que dizes, e quando eu, por exemplo, estava a descrever a filosofia como uma livre circulação de ideias, eu não estava a dizer que valia tudo, ou seja, não é um espaço de livre circulação, mas em que não há polícia lá pelo meio. Bom, não há polícia propriamente, mas há certas barreiras, não é? Ou seja, acho que há valores
que devem ser colocados em prática, mesmo que não tenhamos um método específico, ideias que devem ser defendidas, dogmas, não é? Que têm que ser a todo custo aceites para fazermos filosofia e que não devemos ter esse tipo de coisas. Em todo caso, há certas guidelines, né? Linhas gerais, orientadoras daquilo que é o fazer filosofia, que eu acho que devem estar presentes. Uma delas é a abertura a novas ideias e ao debate, a razões, estar aberto a razões para defender ou não uma ideia. Outra é, por exemplo, a utilização de linguagem clara que evita ao máximo os mal-entendidos, porque muitas vezes também a justificação de certas coisas que são um bocado inaceitáveis também jogam um pouco com a vagueza da linguagem, com ambiguidades, até para deturpar aquilo que são factos, não é? Da forma como se dizem as coisas, pode afetar aquilo que está a ser interpretado pelo leitor. Ou melhor, uma frase pode ser verdadeira num sentido, falsa noutro, e ter sido interpretada e a intenção do autor ser mesmo que seja mal interpretada para o lado falso, mas ele depois pode defender-se, não, eu disse uma coisa que era verdadeira, porque num certo sentido ela é verdadeira. Portanto, a linguagem clara também é algo que me parece ser fundamental e nem sempre é praticada em filosofia, infelizmente. Há muitos trabalhos filosóficos que eu acho que são muito difíceis de compreensão, e não estou a falar para o público fora da academia, estou a falar mesmo para dentro da academia. E outra que é a base da humanidade, que nós estamos aqui a falar, ou seja, termos valores éticos que são, digamos, os mais consensuais, não é? O de respeito pela dignidade humana, pela igualdade de todos os seres humanos. Portanto, acho que isso são pontos que eu tenderia a dizer não são propriamente dogmas, são como se fossem pressupostos daquilo que é uma atividade frutífera de filosofia. Não, é só porque eu acho que isso é uma coisa também que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, que é o problema de se a filosofia vai levar ou não a um certo tipo de reflexão ou a certas conclusões, né? Que, como a gente diz, por exemplo, a gente tem, por exemplo, filosofia marxista, mas ao mesmo tempo a gente tem filosofias contrárias à filosofia marxista, como o pensamento do Adam Smith, por exemplo, do mercado, o manuseio do mercado, que vão fundamentar práticas capitalistas, etc. E mesmo além disso, a gente tem filósofos que são reconhecidamente na história da filosofia filósofos, mas que não produziram grandes capacidades reflexivas sociais. O próprio Heidegger, que foi nazista, é muito comum também no debate político hoje a gente pegar, por exemplo, não sei, talvez economistas como o Mises, vai dizer, não, a ideia de igualdade, por exemplo, de direitos entre os homens é um ideal que não existe. Na sociedade jamais vai ser igualitário, porque o próprio mundo animal não é igualitário. Quer dizer, o cara vai usar de reflexões filosóficas para justificar crenças que ele tem. Então, nesse sentido, a filosofia ela auxilia muito a gente produzir melhores reflexões, melhores argumentações, mas não necessariamente argumentações verdadeiras ou que vão levar a um caminho necessariamente bom. A gente pode fazer qualquer coisa com uma boa argumentação. A gente pode defender a pior das ideias com a melhor argumentação e o contrário também, né? O exemplo que eu dei também do filósofo entre aspas, porque eu pessoalmente, André, não considero um filósofo, que é o Olavo de Carvalho, ele é de fato um ideólogo. Ele se diz anti-marxista, escreveu alguns livros e nos cursos dele ele ensina que o marxismo é uma coisa completamente deturpada, como aquela ideia antiga de propaganda de comunista como em criancinhas. Ele chegava a dizer coisas do tipo, porque a gente tem uma cultura hoje nos Estados Unidos que incentiva o aborto, mas isso é utilizado pela indústria porque a Pepsi usa de fetos como matéria-prima para adoçante. Quer dizer, beira não, é completamente uma teoria da conspiração maluca, mas porque ele está falando mal de Marx, ou ele está falando mal da cultura chamada woke, ele é considerado um grande intelectual, portanto um filósofo. Quer dizer, aí é que tá, a gente não consegue nem discernir direito exatamente. Claro que dentro da academia a gente consegue discernir uma boa argumentação de uma má argumentação, né? Mas para quem está de fora e vai colocar a peste, não, isso aqui é filosofia, isso não é filosofia, muitas vezes a pessoa não tem a capacidade, ou não é nem capacidade, ela não tem treinamento para discernir uma boa argumentação de uma má argumentação. Então é muito fácil a gente se enganar, é muito fácil a gente produzir boas argumentações para defender más ideias no âmbito social.
Então, assim, a ideia de que a filosofia ela pode trazer um benefício social, ela é verdadeira, até certo ponto, porque ela também pode produzir malefícios, ela pode produzir regressos, né, no nível social. Mas eu acho que eu consigo perceber o que estás a dizer, André, e concordo em parte, mas quando eu digo que a prática da filosofia traz benefícios, não é que todos os resultados da filosofia sejam benéficos. É que a prática continuada é a melhor forma de evitar que esses, digamos, que os casos maus dominem totalmente a sociedade. Ainda assim, parece-me. Ou seja, apesar de corrermos o risco de por vezes aparecerem fenómenos menos eticamente, nem sei como descrever, eticamente mais reprováveis, provavelmente, ainda assim, o termos filosofia e continuarmos a ter filosofia e mantermos essa liberdade filosófica vai ser a longo prazo melhor do que se interrompêssemos para evitar que esses fenómenos acontecessem. Seria mais ou menos isso que eu defenderia. Eu acho que até pode, sim, sem sombra de dúvida. Pode ser pode-se fazer uma analogia com a ciência, porque a ciência também sabemos que por vezes é utilizada para fins menos bons. No entanto, acho que isso não, daí a querermos interromper a ciência, queremos interromper o avanço científico. Mas a ciência tem um quê que facilita, que é a demarcação, né? Uhum. Que é ciência e que é pseudociência. A filosofia não. Sim, mas eu estou-me a referir mais até Praticamente ao uso. impossível. Não, sim, eu concordo. Não, eu concordo plenamente com você, mas, por exemplo, você acha que é possível dizer o que é pseudofilosofia? Existiria isso? Se calhar não, porque quando nós começávamos a dizer o que era pseudofilosofia, basicamente era aquela filosofia com a qual nós não concordamos. Não é? Muitas vezes é isso que começaria a acontecer, não é? Sim. E aí se torna autoritarismo das ideias, né? Que é justamente aquilo que a filosofia deveria prevenir, né? Porque não existe um único dogma que me impede de pensar de outra forma. Enfim. Eu acho que... Eu te cortei, José. Não, eu fiquei a pensar fiquei a pensar nisso, e porque eu fiz esta relação entre esta analogia, e eu até estava a pensar em casos em que, pronto, a ciência, boa ciência, ou seja, a ciência que está bem fundamentada e que leva aos resultados que são os resultados entendidos, é utilizada para más finalidades, portanto, para criar, sei lá, armas. Há uma série de exemplos históricos, mas agora fico a pensar e questiono-me se esta analogia faz sentido. Mas, assim, a filosofia como uma disciplina que nos ajuda a pensar, tentar argumentar e a argumentar de forma convincente, apesar disso não ser a sua única finalidade, e portanto, à partida também se supõe que não queremos apenas convencer, queremos também chegar a algo que consideremos que é verdadeiro, mas na medida em que tem essa característica, depois também nos pode equipar para fazer coisas menos boas, não é? Portanto, para utilizar essas armas, de certa forma, para disseminar mensagens que não são benéficas para as pessoas, para a sociedade. Mas posso mencionar que, por exemplo, há a própria estrutura, se calhar, das atividades filosóficas que nós desenvolvemos, as conferências, os debates, os seminários, etc., já tenta também precaver esse tipo de fenómenos, porque nós vamos para um local apresentar o nosso trabalho, mas estamos já à espera que haja pessoas que discordem de nós do outro lado. Portanto, aquela ideia de abertura a ideias contrárias está sempre um bocado presente no espaço em que estamos a mover filosoficamente, não é? Temos sempre que estar preparados para que alguém não concorde. Normalmente as pessoas que usam a filosofia mais para um lado apenas de persuasão, de propaganda, não é, de uma determinada ideologia, provavelmente vão esconder-se, por exemplo, onde se protegem com o seu grupo, não é? Espaços onde as pessoas que vão comentar são todas aquelas, isso mesmo, temos que conseguir o poder, ou qualquer coisa assim, não é? Portanto, normalmente em filosofia nós somos constrangidos a não fazer isso, no bom sentido, constrangidos, não estou a dizer que era bom fazermos isso, não, pelo contrário.
porque temos sempre um espaço em que as outras pessoas vão discordar de nós. Há sempre alguém na Assembleia que vai discordar de nós e vai tentar encontrar-nos os defeitos da nossa teoria, e nós, creio, somos incentivados e devemos ser, acho que é muito bom isso, a admitir quando essas falhas são encontradas, e portanto, acho que isso evita em grande parte os perigos. Eu acho que esse é um bom critério para discernir o que é bom, uma boa filosofia, uma boa forma de fazer filosofia de uma má forma de fazer filosofia. E é justamente isso. É muito fácil, às vezes, hoje, no mundo de hoje, uma pessoa aparecer na internet e ser autoproclamar filósofo, ter lá os seus seguidores e ficar numa bolha, na qual não é isso mesmo, tal, como o João disse. E isso é uma má filosofia, porque é muito fácil falar para a câmera, é muito fácil falar para quem vai concordar com tudo que você tem para dizer, né? Agora, falar no auditório inteiro, onde 90%, 80% vai discordar do que você está dizendo, e discordar não por discordar, mas discordar de maneira crítica. Olha, o seu argumento está errado aqui, seu argumento está errado aqui, isso aqui está errado, isso aqui eu discordo por conta disso, daquilo. Eu acho que isso pressupõe fazer bem filosofia, né? É claro que a gente tem sempre medo da crítica, mas ela é muito necessária no ambiente filosófico, né? A confrontação das ideias, é a forma da gente testar as nossas ideias, como falar mais cedo. Então, e isso pressupõe o bem fazer, ou fazer boa filosofia. Eu posso discordar plenamente de muitos autores, mas eu sei que eles estão abertos a críticas, que eu tenho espaço para criticar, que eu tenho espaço, o pano para a manga para discutir o que está sendo dito ali, né? Enquanto outros, que são charlatões, não, eles vão ficar sempre numa bolha mesmo, recolhidos no seu antro ali, de confirmação, né, por um viés já, enfim, estabelecido. Enfim, eu acho que isso é um bom critério para discernir boa forma de fazer filosofia de má forma de fazer filosofia. Eu não sei qual é a vossa experiência, mas eu creio que o uso, por exemplo, de linguagem pejorativa ou de ironia para falar de pessoas que discordam de nós é mal visto em filosofia em geral. Não é uma... É sempre algo visto como... Filosofia contemporânea, não sei. Não? Ok, diz. Não sei, assim, não sei, porque lendo autores contemporâneos, às vezes eu acho que tem sido cada vez mais comum nessa da filosofia. Mas eu não sei se eu estou certo nisso. Okay. Mas às vezes eu vejo... Se calhar pode ser da minha experiência, sim. Não, às vezes eu vejo críticas que são assim, às vezes quase um espantalho, sabe? Um filósofo vai criticar um outro filósofo, mas ele vai criticar uma ideia... Eu estou falando de textos muito específicos, né? E quando a gente aprofunda muito dentro de uma teoria. Às vezes eu vejo críticas que partem para um lado mais performático da coisa do que pragmaticamente teórico, entendeu? Mas, claro, não são todos. Enfim, eu concordo com você, João. Eu acho que a crítica que tende a partir para um lado mais pessoal, digamos, de argumentação, ou que precisa de espantalhos para existir, ela é mal vista. Sim, eu agora estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso que acho que nós falámos no primeiro episódio do epifenomenismo, a posição em filosofia da mente, e acho que na altura nós queixámos-nos que às vezes é argumentada posta de lado tão facilmente como se não fosse algo sequer merecedor de muita atenção, não é? Por exemplo, acho que chegámos a pensar, e há assim umas perspectivas se calhar sim, que são quase um insulto. Eu acho que o epifenomenismo, pelo menos na minha experiência, às vezes é quase como se fosse um insulto. Nem precisas dizer mais nada, basta dizer que aquela perspectiva te compromete com o epifenomenismo, pronto, então a perspectiva é errada. Mas eu estava a pensar no que tu estavas a dizer, e eu acho que não só é um bom método, portanto, essa capacidade de ter empatia pelo adversário, empatia intelectual, portanto, colocares na posição dele, e mesmo que não concordes, de tentares fazer justiça ao seu argumento, tentar perceber o ponto de partida desse argumento, é útil mesmo no trabalho filosófico, porque quando nós estamos a fazer, pronto, a escrever um artigo, a escrever um texto, é muito importante essa parte em que não só respondemos às críticas que existem, e portanto temos que as compreender bem, não é? Como muitas vezes até temos que as supor e imaginar e colocar-nos na perspectiva no outro e pensar o que é que aquelas pessoas que não concordam com esta posição pensariam disto e o que é que eles poderiam dizer. Talvez dissessem isto, ok, nesse caso, será que isto é uma boa objeção? E portanto acho que, para mim, eu concordo, eu acho que é uma marca de um bom trabalho em filosofia fazer isso.
E se calhar até é útil mesmo fora do contexto da filosofia utilizar, portanto, ver se as pessoas são capazes de fazer isso antes de confiarmos nelas, no fundo. Pois, até porque eu acho que as preocupações que devem orientar o trabalho filosófico são muito diferentes daquelas que devem orientar os ideólogos políticos e por aí fora, porque que pessoas que têm interesse em como a ideologia seja propagada numa sociedade são aqueles que querem ganhar terreno na sociedade, não é? Querem pôr a sua ideia a ganhar poder e a conseguir chegar mais à frente e influenciar mais gente. Enquanto eu acho que na preocupação filosófica deve estar em primeira instância a preocupação deve ser perceber aquilo que são boas e más razões, mas não são boas e más razões para mim, são boas e más razões em geral, em abstrato, universalmente boas e más razões, não é? Claro que são boas e más razões discutidas numa situação concreta, numa sociedade específica, mas a preocupação em filosofia não é a preocupação de eu ganhar espaço, é mais a de, obviamente que depois muitos praticantes de filosofia não vão obviamente fazer isto da melhor forma, porque nós sabemos que há questões, não é? Há que conseguir o projeto que seja avaliado, há que conseguir uma bolsa, e depois obviamente as coisas começam a não funcionar assim tão bem na prática. É normal, acho que toda a atividade humana tem esse tipo de defeitozinho, podemos chamar assim, pronto. Mas em geral acho que essa deve ser a orientação de um filósofo, é precisamente de pensar o que é boa ou má razão para defender e o que é uma boa ou má ideia em geral, para qualquer pessoa. Daí que a empatia seja importante, não pode ser apenas no meu caso concreto, na minha perspectiva específica. Exato. Acabámos por discutir não só para que é que serve, mas também como é que achamos que deve ser feita, e acabámos por regressar um bocadinho àquela distinção entre boa filosofia, má filosofia, bom filósofo, mau filósofo. Se calhar as duas questões são parecidas. Sim, exato. Acaba por estar bastante relacionado. E penso que estamos a chegar ao fim de mais um episódio, ao fim de mais uma discussão do podcast O Bom e o Belo e o Verdadeiro. Aliás, O Bom, o Belo e o Verdadeiro. Obrigado a toda a gente que ouviu este episódio. Esperamos que tenham gostado e que nos voltem a ouvir em breve. Até à próxima. Obrigado, João. Obrigado, André.